Então, antes da gente começar a próxima sessão, tem mais 2 minutos, pedir para quem chegou agora, para depois vocês irem lá no YouTube e dar como é que se diz? Inscrever no canal, para a gente poder ter mais gente. Que a gente tem o plano, né, de tentar fazer esses cursos serem frequentes. Então, a gente está tentando conseguir patrocinadores e tudo mais. Que aí a gente pode ter um curso contínuo, né? Não sei se vai ser possível, mas a gente está tentando. Então, quem quiser contribuir, né, vai lá e se inscreve. O que mais? Vamos ver. Tem várias pessoas hoje. Na meditação você deixa o externo, e assim também os rótulos criados pelo externo, por isso o yoga é a união com o seu eu verdadeiro, e não os rótulos que recebeu no mundo de Maya ou mesmo jogo. É isso? Vê só, a gente não precisa da meditação para largar os rótulos. A meditação larga os rótulos da mesma maneira que quando a gente vai dormir a gente larga os rótulos. Porque a meditação ela produz um estado dentro da mente onde os pensamentos não funcionam da mesma forma como a gente está acordado. Só que o nosso problema é no estado acordado, não é quando a gente está indo dormir. Muito pelo contrário, dormir é sempre bom, entende? Então, o propósito principal da meditação não é fazer a gente largar os rótulos, né? A gente larga os rótulos meditando, mas por um efeito indireto, né? O propósito da meditação é outro. Né? Largar os rótulos é uma atividade a ser feita acordado, né? Com a mente ativa. Né? Então tá, sessão 2. Vamos lá. Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagan Mataram Devim Sthitadhi Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om. Das coisas mais surpreendentes quando você passa um tempo na Índia estudando é a relação que a gente descobre com os nossos mestres. E essa relação ela é preciosa, não é só pelo conhecimento direto, né, que a gente recebe nas aulas, porque realmente isso tem um valor que é inigualável, né? Mas existe um entendimento indireto, um entendimento que ocorre durante a convivência com os mestres, que fazem a gente entender o que faz dessa pessoa ser um mestre, né? Mais do que o que ela sabe, mas o que a vida dela representa em termos de comportamento, em termos de atitude diante das outras, né? Às vezes é a virilidade, né? Você está diante de uma pessoa e você admira, nossa, como que ela tem a capacidade de falar e se colocar numa situação que de repente eu me sentiria totalmente frágil e não teria essa capacidade de fazer isso, né? Em outras situações é a visão ampla. A gente vai olhar para um mestre e vai falar assim, nossa, ele já começou essa explicação pensando que daqui a não sei quantas aulas ele teria que dizer tal coisa, e ele foi construindo isso dentro da nossa mente, olha que incrível, né? Em outros mestres, em outras situações, outros mestres, a gente vai ver uma capacidade incrível às vezes de meditar, de colocar a mente em paz, e a mente dele entra em paz com tanta profundidade que ele faz a sua mente ficar em paz também. Se você meditar junto com ele, só de você sentar junto com ele, olhar para a cara dele, você já está meditando, né? É uma capacidade, a gente ganha essas capacidades praticando, é incrível, né? Mas tem uma capacidade que é a única capacidade que faz do mestre um mestre. Todas essas outras capacidades não faz do mestre um mestre. Só tem uma capacidade que faz do mestre um mestre, né? E isso é o verdadeiro segredo do significado da palavra mestre. Mestre, em sânscrito, se fala assim, Swami,
né? Swami é um mestre em sânscrito. Swami significa aquele que tem poder, ishyate, aquele que tem poder sobre si mesmo, né? Então, Swami é aquele que tem o seu poder consigo mesmo. Olha que interessante. E o que faz o seu poder não estar consigo mesmo? Se você assistiu a aula passada, você vai entender os rótulos. Swami é uma pessoa que conseguiu ultrapassar a barreira dos rótulos e se ver como a pessoa que ele é, independente do que a sociedade pensa dele, do que a família pensa dele, do que todo mundo pensa dele. E você sabe o que acontece quando uma pessoa consegue fazer isso? Ela se torna uma pessoa extremamente agradável de estar junto. Porque ninguém suporta os rótulos sociais, ninguém suporta. Sabe, é muito desconfortável para uma pessoa viver com a sensação de que ela não pertence ao grupo, sabe? E as propostas sociais de como a gente tem que ser são ridículas, sabe? O que é uma mulher bonita? O que é um homem de sucesso? O que é um professor de yoga? Professor de yoga não pode sentir raiva, esse rótulo é muito importante, entende? Já deixa todo mundo frustrado porque todo mundo sente raiva, entende? E aí você vive dentro desses rótulos todos, sabe? É muito desconfortante e aí você de repente encosta numa pessoa que tem uma capacidade de ser ele mesmo. E de você perguntar assim, Swami, quais as disciplinas necessárias para ser um Swami? Aí ele fala, a única coisa necessária que você precisa para ser um Swami é ser capaz de estar além de todas as disciplinas. Você não precisa de disciplina para ser Swami, né? Mas largar as disciplinas, você vai precisar de muita disciplina para conseguir. Então, a gente tem que usar toda essa força, né, do mundo relativo, de todas essas, todos esses métodos que a gente cria para ultrapassar os métodos. E por que eu tenho que realizar esse, vamos dizer assim, quase que um giro 360 graus, né, dentro da minha própria visão? É por isso que o professor é muito importante. Se você pegar e quiser fazer uma aula de yoga, e o professor souber corrigir todos os alinhamentos, ele é um cara muito bom e etc. E você entra na aula agitado, ali, sabe, querendo fazer a aula o mais rápido possível e conquistar não sei quantas asanas e etc. Sabe? Você pode até no final das contas ter um corpo saudável e ter conquistado realmente essas asanas todas, né? É verdade. Mas o propósito ali por detrás é eu largar essa mente competitiva. Então, mesmo que o meu professor só saiba uma asana, só sabe fazer Tadasana, né? E Shavasana, porque Shavasana todo mundo sabe, entende? Se ele conseguir fazer com que eu largue essa pessoa competitiva dentro de mim, ele teve mais sucesso do que se você fizesse todas as séries possíveis e imaginárias do livro, entende? Mais sucesso. Sabe, o que eu ganho de conseguir botar a perna atrás da cabeça? Entende? Então, existe, sabe, num processo de crescimento, é como se eu quisesse pegar o meu poder que está espalhado por todos os rótulos sociais e trazer ele de volta para mim. E poder aceitar a pessoa que eu sou, com todos os seus defeitos. E isso dói, porque como a gente tem a visão de um rótulo, do que é perfeição, na hora que eu sou obrigado a olhar para mim mesmo e eu não preencho o rótulo que estava lá, eu sofro. E eu vou dizer, poxa, eu gostaria de ser uma pessoa mais verdadeira, mas eu vejo que em certas condições eu minto. É muito difícil para o ego aceitar isso, porque existe um rótulo de que uma pessoa de verdade não mente, uma pessoa certa não mente, e todos nós não queremos mentir, todo mundo tem esse valor pela verdade. Mas a mentira acontece, e o que eu vou fazer agora? Né? O que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu não minto? Eu vou fingir que eu não sinto raiva? Eu vou fingir que eu tenho uma vida perfeita, que eu sou um ser humano, uma mente sem problemas? Já era, não vai dar certo. Entende? Então, eu tenho que ser capaz de realizar esse movimento interno, entende? E descobrir até uma humildade, sabe? De que eu sou uma pessoa normal, e que eu estou lidando com o outro, e o outro tem problemas assim como eu. Isso faz brotar em mim, quando eu tenho esse sentimento, faz brotar em mim o que eles chamam de Divya Duni, uma onda, né, uma onda divina.
Quando você escuta essas palavras, quando essa palavra toca em você, não vem uma coisa assim dentro do coração? Isso se chama Divya Duni. Um sentimento que todo ser humano tem quando ele é chamado para a sua humanidade, quando ele é chamado para ser uma pessoa inteira. E uma pessoa inteira significa que ela não precisa esconder nenhuma das suas partes. Ela não precisa fingir que nada dentro dela é perfeito. Ela é aquilo que está dentro dela naquele momento, né? Isso é o objetivo do yoga do ponto de vista relativo. Para eu poder me relacionar com as pessoas, eu preciso entrar em contato com essa honestidade dentro de mim e me colocar com essa energia, né? Então, a gente vai dizer que o Swami é uma pessoa que ele se domina a certo ponto, né? Se domina não no sentido de uma prisão, mas no sentido de uma abertura, a certo ponto que ele não tem amarras. Ele é aquilo que está ali. Você senta na frente dele e se ele contar para você uma má notícia, você não sente que ele está tentando te dar um recado, que ele tem alguma coisa contra você, né? E se ele tiver que falar uma coisa boa, né, você também não acha que ele te acha uma pessoa especial e que está ali tentando te bajular. Não, ele é só aquilo. Ele é o que está assim, que nem um relógio. Que horas são? 7h50. É o que é. E é tão confortável, sabe, você ter uma relação assim. Então a gente diz que dentro do contexto do yoga, né, o que afasta duas pessoas do ponto de vista de um relacionamento é a incapacidade das pessoas de expor essa vulnerabilidade delas. A gente projeta uma ideia do que eu deveria ser para o outro gostar de mim. E a gente fica constantemente nessa força de tentar mostrar isso que a gente acha que é bom. Por quê? Porque a gente gosta do outro. Porque a gente quer que o outro goste da gente. Seja um amigo, seja um aluno, seja um namorado, um marido, tanto faz. Você quer que outra pessoa goste de você, e o que você faz? Você expõe aquilo que o conjunto de rótulos prescreve para você que ela deve gostar. Mas aquilo não sou eu, nunca vai ser. Né? Esses rótulos são totalmente absurdos, sabe? Nunca vai ser. Então o que acontece? A outra pessoa não se relaciona comigo, ela se relaciona com uma máscara que eu coloco para ela. Né? E aí, o que ela faz? A mesma coisa. Eu não me relaciono com ela, eu me relaciono com uma máscara que ela coloca para mim. Necessariamente eu não posso me sentir amado por ela, porque ela nem sabe quem eu sou. Eu odeio pizza, mas, poxa, eu não posso dizer que eu não gosto de pizza porque ela adora pizza, ela nunca mais vai querer sair comigo, então eu vou fingir que eu gosto. Aí agora eu vou na pizzaria. Aí eu chego na pizzaria, eu sofro. Aí quer pizza do quê? Ah, acho que eu vou numa... Não, salada não, vamos pedir uma pizza. Aí você fica, caramba... Né? E aí a outra pessoa olha para você, você acha que ela vai estar feliz? Quem que gosta aí de comer uma pizza com uma pessoa fazendo careta, sem entender por que ela está lá assim, o que foi? Não, nada, o que é isso? E a gente vive isso, não vive nas nossas relações? O que foi essa cara que você está fazendo? Ah, não, nada não. Nada não, você está com cara de nojo? Não. Passou, vai passar. Aí o outro, o que faz? Assume a mesma situação. Né? Aí ficam os dois fazendo careta um para o outro. Por quê? Porque a imagem que eu faço sobre mim mesmo não me agrada. Não me agrada. E eu não consigo largar. Eu não consigo largar. A outra pessoa também não consegue. Aí ficam os dois se chocando cabeça. Entende? Então, se existe um caminho para uma harmonia entre as duas pessoas, esse caminho só pode ser através dessa exposição desse lado humano, essa humanidade. Né? Os rótulos, todos, né, eles fazem parte de uma grande ilusão, esses doutrinamentos. Sabe? Uma ilusão, sabe, de uma venda de felicidade, uma venda de como as pessoas devem ser e tudo mais. Quando a gente simplesmente pode dizer o que a gente é, a gente está livre naquele mesmo momento. A gente se relaciona livre com o outro. Né? Então, eu gostaria de viver a minha vida com as outras pessoas sem ter que, sabe, planejar o que eu vou dizer. Poder simplesmente dizer com o meu coração o que eu sinto, entende? E que a outra pessoa possa, né, falar a mesma coisa. E que eu tenha a capacidade de ouvir o que ela diz também, não só de dizer, mas de ouvir o que ela diz sem julgamentos, podendo ver quem ela é. Né? Então, nós, às vezes, vivemos anos e anos com pessoas, mas a gente não sabe realmente quem são as pessoas.
Porque os rótulos se perpetuam. Eles não vão embora com o tempo. Com o tempo, os dois passaram 30 anos e agora eles largaram todos os rótulos. Não. Rótulo só vai embora com o yoga. Né? Yoga, nesse contexto, significa com esforço. Né? O esforço de yoga. Né? E quando é bem feito, claro. Né? Então eu vou aprender a como largar os rótulos da minha mente. Como largar esses conceitos todos que fazem com que eu não consiga me relacionar com os outros. Né? Então esse é um tema extremamente difícil. Eu ousei falar dele nesse curso, né, que eu fico assim de coração na mão porque eu não consigo ver todas as pessoas, eu não consigo sentir, né, o que vocês estão sentindo, né, e poder acolher, né, os sentimentos todos que vêm. Né. Mas eu espero que vocês possam sentir essa honestidade, sabe, de querer passar algo que faz diferença na minha vida, né, e que eu vejo que é a grande pérola quando você anda por todos esses mestres. Né. Então eu espero que assim possa contribuir, né, para esse caminho aí de cada um. Né. É muito difícil, sabe, largar rótulos. É muito difícil largar nossa identidade. Está tudo baseado nela. A gente vive, muitas vezes, a nossa vida pensando, né? Eu sou um professor de yoga, eu sou um engenheiro, eu sou isso, eu sou um marido, eu sou uma esposa, eu sou... E de repente, sabe, todas essas coisas, elas fazem parte do meu problema, sabe? O fato de eu me ver tão próximo de um papel que eu faço, não me dá aquele espaço entre o ator e o personagem para poder rir dos problemas que a esposa tem, rir dos problemas que a filha tem, rir dos problemas que a amiga tem. Eu sinto uma espécie de aprisionamento. Né? Então, o que a gente vai fazer daqui para frente é trabalhar com todos esses papéis progressivamente para que haja uma distância interna entre o personagem, né, e o ator que está por detrás do personagem. O conhecimento de Vedanta, né, ele tem como esse propósito de mostrar para a gente, sabe, uma realidade que está além de todos esses papéis que estão ali na nossa frente. Né? E tudo na nossa vida, não importa se é chamado espiritual ou não, que é mais um rótulo, né, que me leve nessa direção de me tornar uma pessoa inteira, ou é positivo. Entende? Não interessa o nome, não quero saber. Entende? Tudo que me leve distante dessa pessoa simples e feliz que eu quero ser, não me interessa o nome, não me interessa. Entende? Não vai ser bom para mim. Né? Então, eu tenho que ter agora essa firmeza interna. Né? É quase que um chamado para uma firmeza. Né? O ensinamento vai ocorrendo em diversas etapas. Né? E a mente vai passando por esse processo, sabe? Esse processo é uma limpeza, né? Um processo de limpeza. Então, enfim, é isso. Queria aproveitar essa aula também, eu gostaria de sugerir a leitura de alguns textos, né? Não sei, alguns de vocês têm um livro, mas todos esses textos estão no site. Então vocês podem procurar no site o que é yoga, quanto custa uma aula de yoga, para que serve yoga e qual a origem do yoga. Né? São 4 textos assim que falam de vários assuntos associados a yoga de uma maneira assim, muito objetiva, que ajuda a gente a sair desses rótulos, sabe? E sabe, desenvolver um respeito também por tudo isso que a gente passou. Né? Então eu pedi que quem está acompanhando a turma que lesse esses textos lá no site. Né? E tinha uma outra coisa também que eu ia falar, mas agora eu esqueci. Enfim. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente terminar? Oi, eu queria fazer. Pois não. O próprio Vedanta tem um rótulo, né? Assim, ontem eu perguntei para uma professora e ela falou, eu falei, o que você acha do Vedanta e tal? Ela falou, é muito teórico, a gente faz na prática mais. Até isso não tá livre, né? É muito difícil, Só pra falar. Pois é. Tudo tem um julgamento, assim, né? Nada vai ser liso, sei lá. Exatamente, né? Até a palavra Vedanta, né?
É complicado. Por isso que tem que ter muitas bênçãos para conseguir estudar Vedanta, porque até você chegar em Vedanta vai ter um monte de gente falando um monte de coisa de Vedanta, sabe? Da onde é o seu Vedanta, sabe? Vedanta, enfim, Vedanta é só um tema, né? Ninguém é Vedanta, né? Ele é vedântico, ele está estudando Vedanta, né? Então não entendeu nada. Vedanta livra você dos rótulos. Você criou mais um rótulo, né? Não é esse o propósito. Aqui. Existe algum material para ensinar Vedanta para crianças? As pessoas estão perguntando. Olha, Vedanta em si, o material para ensinar para as crianças são as histórias das Puranas, né? Então, Vedanta está dissolvido nas histórias da tradição védica. Então, se você lê essas histórias, a Gita não, tá? A Gita tem Vedanta como ensinamento principal e ela não é uma história para criança. Mas se você pegar as histórias, sabe, dos personagens, essas histórias das divindades, e não sei o que, são todas histórias para criança, para ensinar o povo, né, moral, ética e conhecimento, né? Então é isso aí, pessoal. Até terça-feira que vem, tá? Tem que falar do cipó, né? Então, olha só. Pessoal, eu não sei se vocês vão ter o interesse de ir, né, todos, mas a gente tem um encontrão anual de todos os alunos, que vai ser lá em BH, na Serra do Cipó, de 9 a 12 de outubro, né? As pessoas que se interessaram em estudar depois, numa turma regular e etc., a gente sugeriu que todos fossem para esse encontro, porque é uma oportunidade de conhecer todos os alunos e todo mundo se conhecer e tudo mais, né? Mas mesmo quem não queira continuar depois, né, mas está assistindo esse curso, se quiser participar do nosso encontro, será muito bem recebido, né? E vai ser bem divertido, a gente vai ter algumas aulas de yoga, vai ter aula de yoga, meditação, ritual de manhã, aí a gente faz uma aula de Vedanta e caminha lá pelo Cipó, que parece que é um lugar muito bonito, eu ainda não fui, e voltamos no domingo. Né? É de quinta a domingo, né? Quem está em Portugal quiser vir pode vir também, né? A gente dá um jeito aqui para acomodar, que tem várias pessoas de Portugal, né? Em Portugal eu vou estar em agosto do ano que vem, pronto, e aí a gente se encontra lá. Om Shanti Shanti Shanti.